e a Kombi foi trancando até... E tem um rio lá, eu não sei se é Rio Paraíba do Sul, mas a gente chegou em tal lugar que não era Penedo, era antes de Penedo, e ia encontrar outras pessoas. E aí a turma foi crescendo. O que era só eu, o outro empregado, o patrão, a esposa e os 2 filhos, se tornou em quase 50 pessoas. E a gente sem entender nada. Eu e o outro funcionário sem entender patavinas de nada. E aí continuamos lá para ir para esse lugar. Gente, eu conto essa história, me dá vontade de rir, porque como é que a pessoa consegue ser enganada a tal ponto de achar que vai para uma diversão e na verdade vai para uma doutrinação, que eu vou chegar lá. Chegamos nesse lugar onde a gente, que não era lá o sítio ainda, era antes, e aí tinha mais pessoas para ir. Tinha outras vans, tinha ônibus, carro e tinha tudo. E aí a gente chegou em uma igreja grande. Ia ter um culto primeiro nessa igreja para depois todo mundo seguir, porque o pastor ia dar a bênção dele lá, para todo mundo seguir para esse sítio, que até então ia só os dois idiotas e a família do patrão, né? Era o que a gente acreditava. Óbvio que a gente não assistiu o culto, a gente ficou do lado de fora, inclusive a gente foi tirar fotos lá nesse rio, que eu não lembro o nome do rio, gente, eu não lembro o nome do rio. Fica na divisa de Rio e Penedo. Eu não sei o nome do rio, mas lindo, maravilhoso. E a gente foi tirar fotos lá e não ficamos no culto. Mas o que me chamou a atenção no culto era que eu era católico assim. Então, para mim, a igreja evangélica deveria ser uma igreja que tivesse pessoas bem vestidas, que tivesse pessoas bem arrumadas, bem comportadas, bababá, essa coisa toda. E a gente estava lá do outro lado da rua, eu e o outro empregado, e daqui a pouco vem aquela carreata de moto, e daqueles caras tudo tatuado, com roupa de couro, com chapéu de couro, com jaqueta, com emblema nas costas, Deus não sei o que, Jesus não sei o que, tudo tatuado, tudo cheio de brinco, tudo cheio de piercing, tudo fantasiado. Eram membros da igreja lá, da igreja, eram membros da igreja. Nada contra, mas a gente não esperava aquilo. A gente entendia outra realidade, não era aquela. Mas tudo bem, até aí tudo bem. Terminou o culto lá deles lá, pegamos de novo a Kombi velha para ir para Penedo, pro sítio lindo, maravilhoso, que a gente ia se divertir pra caramba, né? Achávamos. E fomos, chegamos no sítio, realmente o sítio, a coisa mais linda, o sítio era a coisa mais linda. Longe, longe, longe da cidade, no meio do mato. Não tinha ônibus para ir para a cidade, pro centro da cidade. Não tinha como ir, ou seja, a gente não ia sair do sítio para conhecer a cidade. Mas tinha piscina, tinha churrasqueira, ia ter almoço, tinha dormitórios lindos, maravilhosos, tinha paisagismo, tinha uma cachoeira, E o sítio lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. A gente cresceu os olhos. Mas aí já eram quase 300 pessoas lá, com ônibus, com van, com tudo. Era quase umas 300 pessoas e ainda ia chegar mais gente. Porque a gente achava que era um final de semana só para os escolhidos. Na verdade, foi um final de semana para doutrinação, que eu vou chegar lá na doutrinação, tá? Porque ainda tem mais coisas. Então, juntou todo mundo no pátio do sítio, do lado da piscina. A piscina estava suja, ou seja, a gente não ia tomar banho de piscina. A piscina não era para ser usada naquele final de semana. E a gente se sentindo enganado. Depois dessa reunião com todo mundo, se juntou todo mundo numa imensa roda para fazer uma oração de chegada que a gente não esperava, mas a gente estava ali. Infelizmente, a gente teve que aceitar essa parte da doutrinação, porque a gente foi enganado. O patrão falou uma coisa pra gente
que não era. Era outra coisa. Ele sabia que eu era gay, a igreja evangélica não aceita. Ele sabia que eu morava com outro homem, a igreja evangélica não aceita. Ele sabia que eu era católico, a igreja evangélica não aceita. E o outro